Cuidado, a igreja tem um dono. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. A igreja nasceu da revelação de Deus, logo é uma instituição divina. A igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim sendo, perseguir ou criticar a igreja é uma insensatez, uma loucura. Portanto, cuidado. A igreja tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele não permitirá que as portas do inferno prevaleçam contra ela. O apóstolo Paulo advertiu aos bispos de Éfeso que apacentassem a igreja de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Quem constitui a liderança da igreja é o Espírito Santo. Assim sendo, a igreja deve obediência e submissão aos seus líderes de acordo com a palavra de Deus. Logo, todo crente fiel que honra a autoridade e a unção do seu líder são abençoados. Entretanto, o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Nunca esqueça que o dono da igreja é o Senhor, e ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, os líderes devem discernir com temor o seu ofício e a sua responsabilidade para com a igreja de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Atos, capítulo 20, versículo 28. Os líderes devem ter o cuidado, primeiro com a sua própria vida espiritual, para depois cuidar e apacentar o rebanho de Deus, o qual ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja está fundamentada em Jesus Cristo e ninguém pode lançar outro fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Portanto, Jesus Cristo é o fundamento firme no qual toda a igreja, que é o corpo de Cristo, está alicerçada. Como pedra angular, Jesus Cristo é a base para todos aqueles que creem e confessam o seu nome. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Jesus Cristo é a pedra principal da esquina que firma os nossos passos na porta estreita e no caminho apertado que nos leva para a coroação da vida eterna. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundamentada. Aquele que confia jamais será abalado. Isaías 28, 16. Quem confia no Senhor, independente das circunstâncias, jamais será abalado. Portanto, como cristão fiel ao Senhor, nós dependemos dessa pedra para nos mantermos firmes na fé e jamais alicerçar a nossa caminhada espiritual em outro tipo de fundamento. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, versículo 11. Entretanto, muitos rejeitam essa pedra, mas independente daqueles que rejeitam, Jesus tornou-se a pedra principal da esquina, que será sempre para a igreja a pedra angular. Entretanto, aqueles que rejeitam essa pedra serão envergonhados, porque o fim deles é a perdição eterna. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja é vitoriosa e sempre será. A palavra traduzida como inferno é Hades, uma referência grega ao Deus que tinha autoridade sobre o mundo dos mortos. E quando Jesus diz as portas do Hades, ele faz menção à corte do inimigo, ao próprio trono de Satanás. Portanto, não há nada que possa conter o avanço da igreja, nem mesmo o diabo. A igreja é invencível, ela é indestrutível. Portanto, não temas, povo de Deus. Jesus, o leão da tribo de Judá, deu autoridade para a sua igreja. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 19 a 20. Em Jesus Cristo temos poder sobre o diabo e seus demônios. Assim temos autoridade para fazer a obra de Deus com alegria, ganhando almas para o Senhor, crendo que os nossos nomes estão escritos nos céus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, você não pertence a uma empresa, a um clube ou a uma associação. Você faz parte da igreja do Senhor, o povo abençoado e mais feliz da terra, independente das circunstâncias, porque somos concidadãos dos santos e membro da família de Deus, e como membro do corpo de Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus, e portanto vamos morar nas mansões celestiais. Amém. Aleluia. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.